Boa noite, pessoal. Hare Krishna, tudo bem? Então, estamos aqui de novo, mais uma noite do Dharma. Pergunta de hoje, do Girivaradari, é a seguinte: existiria algum Dharma para alguém que é homossexual? Porque a natureza dispõe dessa diferença no que seria um padrão. E qual seria o propósito? Dentro do Varnashram Dharma, como alguém que é homossexual poderia se encaixar? Então, vamos lá, vamos responder essa pergunta aí. Antes de responder, vou fazer um disclaimer, né? Vou falar que a minha resposta, que é a Noite do Dharma hoje, eu estou falando, assim, a minha opinião baseada nas escrituras. Então, assim, não é, o que eu estou falando não representa a opinião da instituição que eu faço parte, né? Que é o Movimento Hare Krishna, ISKCON, nem, assim, que o Ashram Brajabhumi está inserido, né? Então, não é a opinião da instituição, é a opinião das escrituras. Então, vamos lá. Assim, falar de espiritualidade e homossexualidade sempre é uma coisa delicada, falar desses temas juntos, por causa de todo o histórico, né, que as religiões têm, principalmente as religiões abrahâmicas, né? A gente vai ver, por exemplo, que o judaísmo faz uma das primeiras, assim, conhecido historicamente como fazer a religião que faz a primeira condenação capital à homossexualidade. A gente vai ver no livro de Levítico uma condenação de morte aos homossexuais, né? Os homossexuais, eles eram condenados ao apedrejamento, né? Então, assim, uma punição terrível para pessoas que eram homossexuais no judaísmo, né? E aí a gente vai ver que depois os cristãos, assim, eles deram um passo além, né? Eles, assim, influenciaram vários códigos penais, incluindo, assim, o código visigótico, que elevou essa pena capital a graus, assim, muito mais elevados, né? Todo tipo de morte para homossexuais, todo tipo de condenações. A gente sabe que a Inquisição, por exemplo, matou muitos hereges, né? Matou mulheres que eram identificadas como bruxas, mas a quantidade de cristãos que não eram hereges, né? Que seguiam a religião, mas que eram homossexuais, assim, a quantidade que morreram foi muito maior por causa dessas condenações, né? E o que dizer isso, assim, no passado, mas assim mesmo hoje a gente vai encontrar, principalmente em países islâmicos, não democratas, esse tipo de pena ainda sendo aplicada, né? Então, assim, a gente sabe que o estrago que as religiões fizeram para a sociedade, nesse sentido de punirem homossexuais com crimes, assim, como um crime mesmo, né? Tratarem homossexuais como criminosos e condenarem eles a penas altíssimas, é algo muito forte, algo, assim, um histórico de violência muito grande, né? E mesmo a violência indireta aos homossexuais, ela é fortemente creditada a religião, né? Porque mesmo em sociedades seculares, mesmo em sociedades não religiosas, que surgiram a partir de sociedades religiosas, o estigma do preconceito permaneceu, né? Então a gente vai ver, por exemplo, casos como Alan Turing, grande gênio da matemática do século passado. Alan Turing é simplesmente o pai do que a gente conhece como a computação moderna, né? Se não fosse pela máquina de Turing, a gente não teria, ou pelo menos não teria da forma que nós temos os computadores e boa parte da tecnologia contemporânea nossa. Alan Turing também é o cara que foi responsável por decodificar os códigos de comunicação secreta dos nazistas durante a Segunda Guerra. E por causa dele, a Segunda Guerra terminou muito mais rápido, né? As contas que nós fazemos é que por causa do esforço dele, 21 milhões de vidas foram poupadas, né? Então imagina, ele é um herói de guerra, a ponto, né, do Steve Jobs sempre andava, né, com uma foto do Alan Turing para se inspirar. Ele costumava falar que foi Alan Turing sozinho que ganhou a Segunda Guerra. E esse é mais ou menos, assim, o espírito que os cientistas têm em relação a ele, porque ele é um dos grandes nomes da ciência contemporânea, e a recompensa dele por ter salvado tantas vidas, por ter contribuído tanto para a humanidade, foi ter sido condenado à castração química, que levou ele à depressão, né, pelo governo britânico, só porque ele era homossexual. Então a gente vê coisas, assim, terríveis, né? Mesmo por um grande herói que salvou milhões de vidas, um feito, assim, inigualável na história, foi condenado dessa forma numa sociedade secular.
Mas por quê? Porque foi uma sociedade secular que se formou sobre o cristianismo. Então, assim, o fantasma do preconceito religioso ainda sondava lá, e ainda ronda, né, em muitas culturas contemporâneas, que supostamente são mais abertas. Então a gente vai ver esse tipo de coisa, né? Mesmo tem um estudo que é muito completo da Universidade de West Virginia, que fala sobre o efeito psicológico das religiões, e eles vão mostrar como que as religiões diminuem muito o risco de suicídio nas pessoas, né? As pessoas que são religiosas, elas têm uma tolerância, uma resiliência muito maior e têm muito mais resistência à depressão e a suicídio. Mas o que eles mostram é que isso só não se aplica em um caso, só não se aplica em caso de homossexuais, né? Homossexuais, quando são religiosos, o que acontece é o contrário. O risco deles se suicidarem aumenta em 52%. Esse é o resultado da pesquisa. E se eles são jovens, então isso se agrava ainda mais. E se eles são jovens e levam a sério a religião deles, então isso se agrava ainda mais, né? Então esse estudo da Universidade de West Virginia, eles dão uma nota para o grau de comprometimento que a pessoa tem, né? A espiritualidade, a religiosidade, a nota máxima é 5. E quanto mais alto é a nota dessa pessoa, quanto mais comprometida ela está com a espiritualidade, se ela é religiosa, se ela é homossexual, assim, o índice dela de suicídio vai aumentando, assim, exponencialmente, aumenta bastante. É uma coisa muito assustadora. E no caso de pessoas que não são levadas a suicídio, então pelo menos elas têm problemas, normalmente, com depressão, com ansiedade, com dificuldade, né, de aceitação da sua própria identidade. E normalmente esses problemas vão acarretar uma qualidade de vida muito baixa. A gente vai ver que essas pessoas costumam ter problemas crônicos, né, de transtorno obsessivo compulsivo, problemas pulmonares, problemas cardíacos causados pela ansiedade. Então é um estudo interessante e ao mesmo tempo muito assustador de como religiosidade pode fazer mal, a espiritualidade em geral afetou as pessoas que são homossexuais, né? Então, como que os Vedas, como que o conhecimento védico, como que o conhecimento do Dharma trata dessa questão, né? Então, o que o conhecimento védico vai falar é que nesse mundo, quando a gente nasce como um humano, os Vedas separam que tem 3 tipos de nascimento humano em relação ao nosso gênero possíveis, né? Eles vão falar que tem o Pumsam Prakriti, que são os homens heterossexuais. Vai ter Stri Prakriti, que são as mulheres heterossexuais. E tem Tritiya Prakriti. A gente vai ver as escrituras védicas falando disso. Tritiya Prakriti significa a terceira natureza. E aí é um grupo que vai englobar o quê? Vai englobar assim, gays, lésbicas, bissexuais, pessoas assexuadas, pessoas intersexo e até pessoas trans. Todas elas são contempladas, existem descrições de todos esses grupos nas escrituras védicas, que são milenares, né? Então, os Vedas sim abordam, né, sobre esse tema da homossexualidade. E a pergunta, né, essa pergunta que motivou assim, a live de hoje, na verdade foi só mais uma pergunta sobre essa questão. A gente recebeu muitas perguntas sobre esse tema. Eu escolhi essa do Girivaradari porque eu achei bem completa a forma com a qual ele falou. Achei que assim, deu ganchos muito interessantes, né, pra gente responder. E aí a gente vai ver o quê? Que, assim, basicamente na pergunta do Girivaradari dá pra separar em 2 pontos, né? Primeiro, por que alguém nasce como homossexual? Qual é o motivo de pessoas nascerem assim? E segundo, como que é o Dharma da pessoa que é homossexual? Então vamos ver assim, exatamente o que os Vedas falam. A gente vai vendo os Vedas, assim, tem vários textos que falam um pouco sobre isso, textos bem antigos mesmo, mas o principal é o Sushruta Samhita. Vai falar por que uma pessoa nasce como homossexual. Então vai explicar o seguinte: vai explicar que ela nasce com esse karma, porque todo nascimento nesse mundo é gerado a partir do karma, porque ela, assim, teve excesso, teve algum tipo de promiscuidade em outra vida, né? Então vai falar que a homossexualidade é o resultado da promiscuidade de vidas passadas. Então isso já parece uma grande condenação, assim, você fala, caramba, então se eu já vejo que a pessoa é homossexual, eu já consigo rastrear algo sobre o passado dela que não é legal. Então, assim, os Vedas já parecem começar mal, né? Os Vedas já parecem começar fazendo uma condenação muito forte, né?
Já parecem dar uma declaração, jogar um fardo muito grande, né? Sobre o ombro dos homossexuais. Então vamos ver se essa situação melhora ou piora, o que acontece à medida que a gente vai analisando, né? Então guardem essa informação aí e a gente vai analisar ela com mais calma mais pra frente, né? E aí, depois, a segunda parte da pergunta é qual é o Dharma dos homossexuais, como os homossexuais se relacionam ao Dharma. E aí começa a confusão para entender esse tema sobre a luz dos Vedas, sobre a luz desse conhecimento do Dharma, porque se a gente olhar os Vedas, a gente vai ver que eles não dão declarações homogêneas sobre esse tema. Não dão declarações assim de um único tipo, com um único viés. Por quê? Porque os Vedas são muito grandes, são muito extensos, são muito plurais, eles falam para públicos muito distintos, né? Então, assim, eu estudei bastante citações dos Vedas que falam sobre esse tema e dá pra gente separar as citações védicas sobre o tema da homossexualidade em 5 tipos de declarações. E são declarações muito diferentes entre elas. Algumas são pesadas e outras são extremamente progressistas, extremamente, assim, liberais. Então vamos analisar esses 5 tipos, né? Normalmente, quando a gente vê alguém usando os Vedas para citar esse ponto, normalmente a gente vê as pessoas escolhendo as citações mais conservadoras dos Vedas, e isso não é uma coisa muito justa. A gente só pode entender os Vedas se a gente analisar os Vedas dentro do seu contexto completo. Então, tudo bem, os textos védicos, para quem quiser dar uma olhada por conta própria depois, que mais falam sobre a questão da homossexualidade, são o Manu Samhita, o Yajnavalkya Smriti, o Narada Smriti e os Dharma Sutras. Então, a maior parte a gente vai encontrar nessas 4 literaturas. Se vocês quiserem, depois a gente pode mandar o nome aí nos comentários, né? Escrito. Enfim, e essas declarações elas se dividem em 5 tipos. A gente vai falar esses 5 tipos e depois a gente vai analisar elas com calma. Então, assim, fiquem para a parte da analisar com calma. Não se assustem com as declarações a priori. Então, o primeiro grupo de declarações vão ser muito pesadas. A gente vai encontrar declarações védicas falando que existem 2 tipos de infernos feitos para os homossexuais. Assim, uma coisa pesada, né? Fala que, nossa. Então, esse é um tipo de declaração. Vai ter outro tipo de declaração védica. Tem outras partes dos Vedas que vão falar assim, a pessoa que ela é homossexual, ela pode, assim, se sujeitar a um tratamento ayurvédico com ervas e mantras específicos para ela se curar da homossexualidade. Então a gente vai ver, também é pesado, não tanto quanto o anterior, mas de novo é pesado, é uma cura gay, né? Cura gay é uma coisa estranha, né? Mas tem lá esse tipo de citação. E aí o terceiro tipo de citação fala, olha, a homossexualidade é um pecado leve e o homossexual ele pode ter sua vida normal desde que ele pague uma multa para o rei, e essa multa vai ser convertida em atos de caridade, e aí tudo bem, isso vai expiar assim, o pecado dele ser homossexual. Isso é muito pesado ainda, porque é discriminação forte, mas pelo menos aqui ele não propõe uma cura gay, pelo menos ele vai falar que o cara pode ser homossexual desde que ele pague uma multa que o hétero não paga, né? Tem discriminação, mas a gente vai ver que já pelo menos ele aceita a homossexualidade, né? Aí o quarto tipo de declaração dos Vedas vai falar que os homossexuais podem sim ser homossexuais, que não tem problema em relação a isso, e que eles podem até casar. Então aí a gente já começa a ver uma declaração liberal, né? Porque nos Vedas vai falar que tem 8 tipos de casamentos. E 2 tipos de casamentos não podem ser seguidos não podem ser feitos por quem segue o Dharma, né? Mas os outros 6 podem. E um desses outros 6 tipos de casamentos que podem ser efetuados por pessoas que seguem o Dharma, né, é um tipo de casamento que é o casamento Gandharva. E o casamento Gandharva, ele é o casamento entre 2 pessoas que gostam uma da outra, que se amam e que elas vão casar sem uma cerimônia religiosa. E os homossexuais dos Vedas vão falar que podem ter esse tipo de casamento. E que eles podem viver tranquilamente, podem se casar e não tem nenhuma diferença deles, né? Então a gente vai ver inclusive Narada Muni, que é um dos grandes sábios védicos, falando no seu texto Narada Smriti que apesar desse tipo de casamento não envolver cerimônias religiosas, isso é como se
casamento Gandharva dentro da cultura védica é o que hoje a gente chamaria de casamento civil, né? Um casamento assim sem nenhuma obrigação religiosa, mas onde existe um contrato social mútuo, né, entre pessoas assim que vão criar uma vida juntas, né, e que declaram ali o seu afeto e o desejo de uma proteger a outra, de cuidar da outra. Narada Muni fala que esse casamento, inclusive, ele é melhor do que os casamentos religiosos porque ele é baseado em afeto. E aí ele vai falar que essa coisa de um proteger o outro é a essência do Dharma. Então ele vai falar, a gente vê isso, né? Então, e esse tipo de casamento contempla o casamento homossexual, e os Vedas vão falar, vai ter citações falando que tudo bem, né? Assim, citações permitindo o casamento homossexual e inclusive falando que o casamento Gandharva, que é esse casamento civil, que contempla o casamento homossexual, é o melhor tipo de casamento, né? Então aí a gente já tem um quarto tipo, né, um quarto tipo de declaração dos Vedas, muito mais progressista, um tipo de casamento, um tipo de declaração assim muito mais liberal, e vai ter o quinto tipo de declaração, que é um tipo de declaração que vai ter parte dos Vedas que fala que um casal homossexual não pode não só casar, né, como além de casar pode ter filhos, podem adotar filhos, podem ter filhos, né? Então a gente vê os Vedas em outras partes sendo extremamente progressistas, extremamente liberais. Inclusive, um dos grandes heróis dos Vedas é o rei Bhagirata. O rei Bhagirata, ele era um rei assim poderosíssimo, e é dito que o rio sagrado Ganges, ele fica descendo assim por toda a Via Láctea, né? A Via Láctea, segundo a visão dos Vedas, é toda a trajetória que o Ganges faz pelo universo, e ele vai passando por vários planetas. E quando ele vai passar pela Terra, o Ganges ele vem com uma pressão muito grande, porque ele está vindo assim, né, do espaço externo, do espaço sideral, e precisa de uma pessoa muito pura e muito forte para poder parar o Ganges e permitir com que o Ganges chegue aqui na Terra, né, e circule assim na Terra, e precisa de alguém muito puro para poder trazer o Ganges, né? Então, essas duas pessoas puras, né, a que vai parar o Ganges e a que vai trazer o Ganges, é Shiva é o que vai parar o Ganges, e Bhagirata é quem vai trazer o Ganges, né? Então ele é um rei muito poderoso, ele é o responsável por trazer o rio Ganges, que é o rio mais sagrado, assim, segundo a tradição védica. E Bhagirata Maharaj, ele era filho de um casal de lésbicas, assim, né? Então a gente vê, e assim, em nenhuma parte os Vedas falam que assim tinha um problema por causa disso. Fala que inclusive ele era grandioso por causa das grandes mães que ele tinha, né? Então a gente vai ver essa parte dos Vedas não só aceitando um relacionamento homossexual, mas um relacionamento homossexual com filhos, né? Então a parte assim extremamente progressista. Então legal, a gente viu declarações ultraconservadoras, vimos declarações moderadas e vimos declarações ultraliberais assim dos Vedas. Agora, como que a gente vai fazer para conciliar todas essas declarações? Como que a gente vai chegar a um consenso entre essas declarações? Qual é a opinião verdadeira dos Vedas? Então, quando a gente tem opiniões que parecem aparentemente paradoxais, que parecem diversas e até contraditórias nos Vedas, o que a gente faz para conciliar essas e descobrir qual é a verdadeira opinião dos Vedas? A gente tem que fazer 3 coisas, né? A primeira, a gente tem que consultar os Bhakti Shastras, as escrituras devocionais. Por quê? Porque dentro dos Vedas vai ter os Dharma Shastras, que são as escrituras que explicam ética, e todas essas escrituras que eu citei até agora eram Dharma Shastras, escrituras éticas. Vai ter o Kama Shastra, que são as escrituras que falam sobre como a gente desfrutar desse mundo material. Tem os Artha Shastras, que são escrituras que falam sobre como a gente pode adquirir recursos materiais melhorando o nosso karma. Tem os Moksha Shastras, que são escrituras que falam sobre como a gente pode conseguir alcançar a renúncia. E tem os Bhakti Shastras, que são as escrituras devocionais, que falam sobre como a gente pode alcançar amor por Deus. Então, essas Bhakti Shastras são escrituras mais importantes. Então, sempre que a gente tem várias citações, a gente quer desempatar, a gente quer descobrir qual é o consenso, a gente tem que consultar Bhakti Shastras, as escrituras devocionais, e ver o que elas falam. Então, esse é o primeiro critério. Vamos ver o que os Bhakti Shastras, né, vão falar. O que essas escrituras devocionais vão falar. O segundo critério é a gente ver o que os acharyas, os grandes mestres, falaram, fizeram. E, por fim, a terceira coisa que a gente vai fazer, a terceira coisa que deve ser feita, é a gente usar a nossa própria lógica e bom senso para poder tentar encontrar um fio condutor entre essas declarações que parecem tão plurais, tão diversas, né? Então, vamos lá, vamos com calma. Então vamos voltar para a primeira
parte da pergunta, né? Que é por que alguém nasce homossexual? E a gente viu os Vedas falar que alguém nasce homossexual porque basicamente essa pessoa ela teve o karma, né? Porque ela tem o karma de que na outra vida ela teve algum tipo de comportamento excessivamente luxurioso, promíscuo. Beleza. Aí parece uma declaração pesada. Ok, mas os Vedas também vão falar muitas outras coisas desse tipo, como se a gente vê no Garuda Purana, por exemplo, tem uma técnica chamada Samudrika Shastra. Samudrika Shastra significa a arte da gente entender o karma da pessoa por determinados aspectos que ela tem. Então, por exemplo, uma pessoa que tem problema de visão, essa pessoa ela foi muito cruel, ela pode ter até torturado alguém em outra vida. A gente vai ver os Vedas falando isso. E a gente não vê assim ninguém tendo preconceito com pessoas que têm problema de visão. Nossa, né, aquele cara ali usa óculos, a gente não encontra, né, assim, miopifobia, a gente não vai ver esse tipo de coisa, né? Então por que a gente é leve com esse tipo de declaração e não é leve com a outra, né? A gente vai ver o Garuda Purana falando que, por exemplo, pessoas que têm muitos pelos corpóreos, isso está muito ligado ao passado. Em alguma outra vida passada, ela foi preguiçosa. Então a gente não vê uma pessoa que tem pelo no corpo e acha que ela é preguiçosa agora. Ela foi em outra vida, ela não significa que ela é agora. Uma pessoa que tem problema de visão agora, ela foi cruel em outra vida. Não significa que ela é cruel nessa. Ela está pagando karma porque o karma fica lá acumulado, né? A gente vai ver, assim, falando que uma pessoa que tem um nariz grande, como o meu, por exemplo, ela é mentirosa, né? Foi mentirosa em outras vidas. Em outras vidas. Agora, assim, o karma ele se manifesta na forma do nosso corpo. E uma das formas com a qual o corpo é tratado dentro do Ayurveda é chamado de dosha. Dosha significa, né, a formação do nosso corpo, a formação fisiológica do nosso corpo é chamado de dosha, né? E dosha significa defeito. Ou seja, ter um corpo material significa que você está vivendo em um ambiente defeituoso, porque o corpo material é algo defeituoso, todos sabemos disso. O corpo material ele foi feito para dar problema, para esse problema nos ensinar algo. Então o corpo ele é feito de karma. O corpo sempre significa, o fato da gente estar num corpo significa que a gente fez coisas erradas em outras vidas. Todos nós, né? Então, assim, cada parte do nosso corpo vai mostrar um karma negativo que nós tivemos, né, por causa de algo que nós fizemos errado na outra vida. E ninguém fica, assim, reparando no corpo de cada pessoa e analisando isso usando Samudrika Shastra para tentar adivinhar o que a pessoa fez errado em outra vida, mesmo porque o que ela fez errado em outra vida já ficou para trás, né? Não significa que ela ainda tem aquele traço na personalidade dela. Então o fato, por exemplo, de uma pessoa ser homossexual significa que em uma vida passada ela foi luxuriosa, ela foi promíscua, mas isso não significa que uma pessoa que seja heterossexual nessa vida também não tenha sido promíscua também em outra vida e já tenha pagado esse karma. Isso não significa nada a ver com isso. Então aí a gente vê um erro, um equívoco de interpretação muito grande. Isso só diz algo sobre alguma parte do passado daquela pessoa, mas não diz nada sobre o caráter dela nesse momento e nem diz nada sobre a capacidade dela seguir o Dharma ou não seguir o Dharma. Então, tenhamos cuidados com esse tipo de interpretação, porque é uma interpretação extremamente superficial e mais do que superficial, uma interpretação errada e até grosseira dos Vedas. Então agora vamos analisar aqueles 5 tipos de declarações que os Vedas fazem sobre homossexualidade. Então primeiro, a gente vai ver aquela pesadona, né? Tem aquele grupo que vai falar que tem 2 tipos de inferno para quem é homossexual. Caramba! E agora? Como que a gente vai explicar isso? A gente vai ver Bhaktivinoda Thakura, assim, que é o grande mestre da tradição de Bhakti, falando que existem nos Vedas uma parte chamada Karma Kanda. Essa parte Karma Kanda é para pessoas que não são espiritualizadas, são para pessoas que estão muito presas a esse mundo material. E ele vai falar que nessa parte dos Vedas chamado Karma Kanda existem descrições exageradas, né, assim, das regiões infernais desse universo, né? Elas existem, mas existem descrições exageradas delas e existem muitas declarações feitas para intimidar as pessoas, para dar medo para as pessoas, né? E para as pessoas perceberem que elas, assim, têm que tomar cuidado, né? Já que elas estão tão presas, assim, pelo desejo a esse mundo, para elas tomarem cuidado. Então Bhaktivinoda vai falar que essas citações são para pessoas infantis,
pessoas que têm um nível de consciência muito infantil. Por isso que os Vedas ficam botando medo nessas pessoas. Mas Bhaktivinoda vai falar que essas partes dos Vedas ainda são materiais, elas não são espirituais, né? E elas fazem um terrorismo, sim. Elas falam de punições exageradas, elas falam assim, e falam não só para homossexuais. A gente vai ver lá descrições de infernos, assim, situações de vida infernal para vários tipos de pessoa. Então não dá pra gente usar esse tipo de declaração considerando que ela é uma declaração espiritual. Ela é uma declaração para um tipo de pessoa, como Bhaktivinoda fala, é um tipo de declaração até infantil para pessoas infantis, né? Se a gente quer ver uma declaração espiritual de verdade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para os Bhakti Shastras, né? Como a gente já falou, para as escrituras devocionais. E qual é a principal escritura devocional? Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam fala algo sobre homossexuais? Sim, fala em 3 versos, existe menção à homossexualidade no Bhagavatam. E todas elas são em versos falados por Narada Muni. Em um deles ele fala, se alguém faz algo errado, seja essa pessoa homem, mulher ou homossexual, essa pessoa deve ser punida. Ou seja, é uma declaração de igualdade. Ele está falando, não importa se você é homem, mulher ou homossexual, se você fizer algo errado, você deveria ser punido da mesma forma. A segunda vez que Narada Muni fala sobre homossexualidade no Bhagavatam, ele fala assim, dependendo do nosso karma, nós nasceremos nesse mundo e existem muitas formas de se nascer nesse mundo. Uma pessoa ela pode nascer como homem, como mulher ou como homossexual, mas o que importa é que uma vez que ela nasce, ela tem que aprender como parar de nascer. De novo, uma declaração de igualdade. Ele está falando, se você nasceu porque você tem karma. Seja homem, mulher, homossexual, e agora você tem que aprender a não nascer mais. E por fim, a terceira declaração que ele dá é, nesse mundo, independente de você nascer como homem, mulher ou homossexual, você tem que se tornar um servo do Senhor. Então, de novo, ele vai fazer uma declaração totalmente igualitária e inclusiva. Ele está falando, quando a gente nasce nesse mundo, a gente tem que aprender a desenvolver devoção por Deus, independente de qual seja o nascimento que você tem. Então, a gente vê declarações que são verdadeiramente maduras da perspectiva espiritual. Os Bhakti Shastras são as partes realmente elevadas dos Vedas, né? E mais do que as partes elevadas, são as partes que a gente vai ver Chaitanya Mahaprabhu, por exemplo, o último avatar de Krishna, dizer que são as partes que nunca são contaminadas pela era de Kali, né? São as partes que são sempre relevantes para a era de Kali. Então aí a gente vê uma declaração madura realmente das escrituras, né? Então aí a gente pode considerar que esse primeiro tipo de descrição, né, que a gente viu dos Vedas são descrições exageradas, né? O segundo tipo de declaração, a gente vai encontrar no segundo tipo de declaração, não sei se vocês lembram, é aquelas que falam que a homossexualidade é sim uma condição anormal, mas que ela pode ser curada com tratamento de ervas e de mantras, tratamentos ayurvédicos, né? Ou seja, cura gay. E cura gay é uma coisa assim cabulosa, né? Existem muitos grupos que promovem a cura gay. Tem um grupo famoso internacional que é o Moses, né? Aqui no Brasil tem o Grupo dos Amigos, né? E a gente vê os resultados assim desse suposto cura gay e assim é um negócio patético, né? O que eles acabam fazendo nas pessoas é que, além delas obviamente não mudarem a sexualidade delas, elas acabam desenvolvendo vários gatilhos psicológicos, né, terríveis, desenvolvem traumas, e a gente vê várias pessoas que participaram desses grupos e saíram com problemas graves, e não existe um consenso na comunidade científica de que não é possível mudar a nossa orientação sexual, porque ela é simplesmente algo genético, né, e na maior parte dos casos, algo que já nasce com a gente, não é uma construção cultural, né, algo que você muda. E o que a gente vai ver os Vedas falando num nível sério e sensato sobre isso? A gente vai ver Vishwanatha Chakravarti, que é um mestre da tradição de Bhakti, falando no seu maior livro, Madhurya Kadambini, que o nosso corpo e a nossa orientação psicológica, a nossa natureza psicológica, no momento que a gente nasce, ela vem do nosso prarabdha karma, do nosso karma mais forte. E que por causa disso ela não pode ser mudada de forma alguma. Nossa psicologia não muda. A gente vai ver, assim, um mestre da tradição de Bhakti falando na sua principal literatura, que ele fala que a psicologia de uma pessoa não muda, né? Ela pode ser purificada, mas não alterada. E aí, pela prática devocional, ela pode ser purificada, né? Então, como que os Vedas estão falando sobre tratar a homossexualidade? Bem, se a gente vê, sempre que os Vedas propõem um tratamento ayurvédico, os Vedas estão falando sobre como
você regular a sua natureza, não mudar a sua natureza. Por exemplo, se você é uma pessoa que é pita, assim, você não vai deixar de ser pita, né? O pita, ele é uma pessoa enérgica, o pita é uma pessoa, assim, criativa e que gasta toda a energia dela de uma vez. Isso é um pita. E um pita não deixa de ser pita. Mesmo que ele siga Ayurveda, mesmo que ele cante mantras, o que ele pode fazer é regular a natureza dele para ele não ter problemas pita, né? Porque se o pita estiver agravado, ele pode ter problemas epidérmicos, ele pode ter problema no sistema digestivo. E são problemas naturais, né? Que se dão pelo agravamento do Pitta. Então, quando a gente vê essas partes dos Vedas que sugerem um tratamento ayurvédico para a homossexualidade, não está falando de acabar com a homossexualidade da pessoa, está falando, na verdade, de ensinar ela a usar isso, permitir que ela conviva com essa orientação sexual dela de uma forma tranquila, pacífica, né? Que ela não tenha, na verdade, assim, luxúria, que é excessiva, né? Que ela não tenha, que ela consiga lidar com os desejos sexuais dela de uma forma que é compatível com o caminho do Dharma. E agora, a gente vai ver que também existem declarações ayurvédicas desse jeito, falando pro heterossexual. Também existe um tratamento hétero, assim, pro hétero regular sua sexualidade. Então, como que as pessoas podem pegar partes dessas citações e usarem isso defendendo uma cura gay e não uma cura hétero, né? Então, assim, essa é a verdadeira explicação. O que a Ayurveda está falando, ensinando a gente a regular a nossa natureza, né? A ter uma sexualidade que seja saudável, que não seja exagerada, para ela poder ser compatível com o caminho do Dharma. Porque a promiscuidade nunca é compatível com o caminho do Dharma, né? Mas o que essas declarações estão falando não é que a homossexualidade é promíscua. Está falando que ela pode se tornar, assim como qualquer sexualidade nesse mundo, né? Então aí a gente vai ver o segundo tipo de declaração. Aí o terceiro tipo de declaração que a gente falou, que fala que a homossexualidade tudo bem, você pode ser homossexual, né? Mas tem que pagar uma multa pro rei, né? Assim, que é um pecadinho menor e que você pode pagar uma multa pro rei, e essa multa vai ser revestida em ações de caridades, em atos, né, governamentais benéficos para a população, e aí vai expiar o seu pecado da homossexualidade. Legal, né? Duas coisas para dizer sobre isso. Essas declarações, elas se encontram nos Manusmriti, né, nos códigos legais que tem nos Vedas, nos códigos penais dos Vedas, que na verdade foram os primeiros códigos penais da humanidade. Então, tudo bem, a gente vai se basear nessas citações. Às vezes a gente vê as pessoas se baseando nessas citações, né? Agora, lá a gente também vai encontrar outro tipo de citações, né? No Manusmriti fala que, por exemplo, se uma pessoa ela tem uma cisterna muito grande na casa dela, ela tem que apanhar em praça pública. Então, assim, legal, cadê a gente implementa esse tipo de resolução hoje em dia, né? Porque, assim, se a gente for levar o Manusmriti ao pé da letra, então, do mesmo jeito que tem, por exemplo, assim, os fiscais de genital, assim, que estão fiscalizando a homossexualidade do outro, vai ter que ter os fiscais de cisterna. Cadê o fiscal da cisterna, vendo assim se a cisterna de todo mundo está no tamanho adequado? Porque a ideia da cisterna é que se você tem uma cisterna muito grande, você está monopolizando muito recurso natural, né? Então essa era a preocupação lá na época, né? Então cadê, né? Se a gente vai levar o Manusmriti à risca, tem que levar em todas as partes dele, né? Cadê? Quem está fazendo isso, né? E por que a gente não faz isso? A gente vai ver Bhaktivinoda Thakur falando que os Manusmriti, ele é um texto, né, que é um texto védico, que ele nasce de uma compreensão védica, mas ele é um texto que fala de assuntos mundanos na maior parte do tempo. E que mesmo um devoto, mesmo no caso Manu, que é Swayambhuva Manu, que é o grande devoto que compôs esse texto, mesmo devotos avançados, devotos puros, quando tratam de assuntos mundanos, eles podem se equivocar. Né? Um devoto puro ele só não se equivoca quando ele está representando Krishna, né? Quando ele está falando o que Krishna fala. Mas qualquer devoto avançado, quando ele fala de um assunto só da compreensão dele, ele pode cometer equívocos e o que ele fala tem que ser contextualizado dependendo de tempo, local e circunstância. Então Bhaktivinoda Thakur fala que, baseado no conhecimento que a gente tem do mundo hoje, baseado na história, baseado nas ciências e baseado no bom senso, a gente deveria reescrever o Manusmriti, adaptando e reformulando ele de acordo com o que a gente conhece do mundo hoje, né? Então, depois de tantos estudos acadêmicos sobre essa questão da homossexualidade, a gente querer usar um texto milenar, de muitos milênios atrás, assim, é algo inadequado.
E não é algo que eu tô falando que é inadequado, é algo que Bhaktivinoda falou que é inadequado. E ele pediu que os devotos reescrevessem esses livros, né? Então, é isso. Se queremos, assim, usar o Manusmriti, o Manu Samhita, a gente tem que entender qual é a essência dele. O que Manu queria dizer por justiça? O que Manu queria dizer como a forma perfeita de governar? Essa essência a gente tem que pegar, mas a gente tem que contextualizar isso de acordo com o tempo e conhecimento que nós temos, né? Aí, uma vez que a gente vê essas declarações, né? E aí tem os outros grupos de declarações que falam que homossexuais podem casar e podem até ter filhos em determinadas circunstâncias. Se a gente analisa tudo isso e analisa a essência dos Shastras, se a gente analisa a essência do conhecimento védico, o que nós vamos entender, na verdade, é que a meta da vida é buscar amor por Deus, devoção por Deus e que nós não somos o corpo, né? E a gente, na medida que nós não nos prendermos pelas designações corpóreas, né? À medida que, independente da nossa designação corpórea, a gente conseguir perseverar no caminho do Dharma e oferecer nossa vida por Deus, a gente vai estar avançando espiritualmente. Então, tem duas coisas, né? Uma é entender que nós não somos o corpo. E se nós não somos o corpo, nós não somos nem corpo heterossexual, nem homossexual, então por que ser preconceituoso? Por que fazer essa distinção de que haveria um Dharma específico para homossexuais? Não tem. O Dharma do homossexual é o mesmo Dharma do heterossexual, depende da natureza dele. Ele pode ser, né, um sábio, ele pode ser uma pessoa que vai proteger as outras pessoas, né? Ao mesmo tempo que a gente vai ver que, apesar da gente entender que nós não somos o corpo, nós somos afetados pela nossa natureza psicológica, né? A gente entende que a gente não é o corpo, mas a gente continua sofrendo a influência do corpo, né? Temos, assim, um corpo e esse corpo influencia nossas decisões práticas nesse mundo. Então, o que a gente faz é tentar espiritualizar o nosso corpo e tudo aquilo que cerca o nosso corpo, tudo aquilo que é material na nossa vida, oferecendo e consagrando isso para Deus, né? Isso inclui nossa sexualidade. A gente vai ver, assim, Krishna falando na Bhagavad Gita que ele é o sexo, a vida sexual que não é contrária ao Dharma. E aí entra um ponto que muita gente vai falar, bem, então, quem disse que a vida sexual de homossexuais não é contrária ao Dharma? Porque se a gente vê a risca, o que é algo que é favorável ao Dharma? Algo que pode ser oferecido para Deus. E o que Deus, né, o que Krishna pede em relação à vida sexual? Krishna fala que a vida sexual ela foi feita para gerar descendência e essa descendência ser treinada no caminho espiritual. Ou seja, Krishna ele fala a favor da vida sexual que é procriativa, que vai gerar filhos, né? Então aí a gente vai ver o pessoal falando, bem, a vida sexual homossexual ela não pode gerar descendência, então logo, obviamente, ela é contrária ao Dharma. Só que tem mais do que isso. A gente sabe que vida sexual ela não gera só descendência, ela não gera só filhos. Se fosse assim, a vida sexual entre heterossexuais que não estão procriando também deveria ser totalmente condenada. E a gente também não vai ver esse tipo de perseguição, a gente não vê o fiscal assim, dos casais heterossexuais querendo ver se eles estão procriando, né? Então, o que os Vedas falam é que a vida sexual ela tem 4 propósitos. Um deles é gerar descendência. Quando você tem um filho, você tem que oferecer esse filho para Deus, criar ele com educação espiritual. Mas a vida sexual ela tem outros propósitos, inclusive fortalecer laços de amizade, fortalecer empatia, fazer com que o casal desenvolva afeto um pelo outro. E esse afeto vai permitir com que eles tenham uma vida de amizade e cooperação, que essa amizade e cooperação pode ser oferecida para Deus, né? Então, tanto casais, né, heterossexuais que não estejam procriando, quanto casais homossexuais podem desenvolver assim, intimidade, amizade, né, através do afeto, e isso naturalmente vai se manifestar através da vida sexual. E esse afeto, né, essa cooperação, essa amizade pode ser oferecida para Deus, né? Então, sim, isso pode ser consagrado para Deus, né? Agora, o que os Vedas são muito assertivos, né, é que nós temos que ser castos. A gente tem que, na verdade, se a gente vai ter vida sexual, a gente tem que fazer isso só dentro do casamento, né? Só dentro, assim, dos laços sagrados do matrimônio. O matrimônio vai proteger a nossa consciência, o matrimônio vai permitir com que a gente não seja luxurioso, e apesar de a gente estar num corpo, a gente vai estar vivendo nesse corpo de forma moderada, de forma regulada, a gente vai viver a nossa sexualidade de forma saudável, discreta, né?
Então, assim, analisando os Vedas da melhor forma que eu posso e sendo bem franco e bem sincero, assim, homossexuais podem viver sua sexualidade dentro de casamentos saudáveis, de casamentos, né? Com certeza, um casamento entre homossexuais que são amigos, que são parceiros, que são realmente bondosos e generosos um com o outro, é muito mais elevado, é muito mais dármico, é 100% mais espiritual do que um casamento entre heterossexuais cheio de problemas, de traumas, né? Então, esse é o consenso que eu consigo chegar pela visão das escrituras, assim, e por citações muito claras das escrituras. De novo, faço aqui meu disclaimer, lembro que essa não é a opinião da instituição na qual eu faço parte, é a opinião das escrituras onde eu baseio minha vida espiritual. E, bem, essa é uma questão muito profunda, né? Tem muito para se falar, isso foi, assim, tem muito mais para se discutir. De novo, né? É igual quando eu falei sobre como ter vida espiritual, né? Se você é um idoso, eu falei, eu estou falando o que eu aprendi com as escrituras, o que eu aprendi com pessoas com quem eu convivi, mas eu não estou no meu lugar de fala, né? Então eu sei que essa situação é muito mais complexa e que eu não consigo capturar toda a complexidade da situação porque eu também não estou no meu lugar de fala falando desse tema. Eu estou falando daquilo que eu aprendi pelos Vedas, né? Tem muito mais para se discutir, por exemplo, uma questão muito mais recente é a transfobia, né? O preconceito contra pessoas trans, que a gente vai ver que tem até pessoas que são pró-homossexuais, mas que são contra, que tem transfobia, né? Que tem preconceito com pessoas trans, né? Até a J.K. Rowling, a escritora do Harry Potter, se envolveu numa polêmica recente porque ela é super feminista e a favor do direito dos gays, mas ela é super transfóbica, ela bota memezinho na internet, né, assim, de trans, né, ela fez muita polêmica. Então, isso é uma questão muito nova na sociedade que está sendo debatida ainda, né, e tem muito para ser amadurecida, e os Vedas têm muito a contribuir com essa visão, porque a gente vai ver nos Vedas descrições de pessoas que mudaram de gênero, né, que mudaram de sexo mesmo, né. A gente vai ver, por exemplo, o rei Bhagaswana. É dito que ele viveu como rei, ele tinha uma esposa e em um determinado momento da vida dele ele se torna uma mulher. Ele se torna realmente uma mulher e vai morar na floresta e se casa com um sábio. Ele até se casa com outro homem, né? A gente vai ver o rei Sudyumna, que é um dos grandes heróis assim dos Vedas, que durante um período da vida dele ele fica mudando de sexo uma vez por mês. Ele fica um mês como homem, um mês como mulher, porque ele entra na terra de Parvati, né? E quem entra na terra de Parvati se torna automaticamente mulher. Então, como ele entrou lá, isso afeta ele durante um ano. E durante um ano ele fica alterando, né? Ele fica um mês como homem, um mês como mulher, e durante os meses que ele fica como mulher, ele tem até um caso com Buda. Não o Buda famoso do budismo, mas o Buda que é o semideus que preside o planeta Mercúrio, que cuida do planeta Mercúrio, né? Então a gente vai ver declarações muito naturais assim, sobre pessoas trans nos Vedas, né? Os Vedas têm muito a contribuir, se forem usados de forma adequada para esse debate, que é um debate muito recente na sociedade. Os Vedas têm para contribuir em muitos debates, né? É uma pena que às vezes a gente só use os Vedas assim com uma postura transcendental, mas não aplique na nossa realidade cotidiana. Prabhupada, o mestre do movimento Hare Krishna, ele era muito realista, né? Tanto que ele aconselhou um rapaz, né, que queria mudar de sexo, que ele sentia que não tinha nada a ver a identidade masculina dele com o corpo, né? O corpo masculino que ele tinha, e ele tinha uma identidade feminina, e ele queria mudar de sexo porque ele estava perturbando muito ele, agitando muito a mente dele, ser uma mulher no corpo de homem. E Prabhupada falou, muda logo de sexo e bota sua mente em Krishna, pensa em Krishna, Krishna que vai te purificar. Ele fala, tudo nesse mundo é ilusão, tudo tá prendendo a gente. Prabhupada falou, você tá preso por uma corrente de ouro, uma corrente de prata, tudo é corrente, né? E ele mudou de sexo e ficou muito mais tranquilo, né? A mente dele ficou muito mais pacífica, dela, né? Depois. E o que acontece é que ela foi iniciada depois, né? Com o nome de Gopi Jana Vallabha. Foi a primeira trans, assim, da história a ser iniciada, receber a iniciação sagrada dentro desse caminho de Bhakti, né? Então a gente vê isso pelos Vedas, né? É isso, pessoal. Perguntas, comentários? Temos alguma? Muitas. Então, acho melhor eu ler para você. O Brahmashi, ele perguntou em algum momento que você falou sobre o que quer dizer a psicologia não muda. E aí ele complementou a nível de natureza.
Sim, a nível de guna karma, de natureza. Por exemplo, uma pessoa, assim, que ela... Assim, nossa natureza não muda, né? Uma pessoa que ela tem muito observadora, muito inteligente, tem a inteligência muito aguçada, né? Ela pode usar isso de uma forma a criticar as outras pessoas, né? Ela pode ser alguém muito crítico, ou ela pode usar a inteligência dela para perceber os defeitos das pessoas e ajudar as pessoas a superarem esses defeitos. Agora, isso não vai mudar. Outra coisa que também acontece, por exemplo, a pessoa que ela é muito enérgica, muito impulsiva, né? Qualquer coisa ela estoura. Assim, isso a natureza dela não vai mudar. O que pode acontecer é que ela pode usar a energia dela para causas justas, né? Ou ela pode usar essa energia dela para combater qualquer, assim, de forma vaidosa, frívola, né? Pode se irritar com os outros, mas isso não muda. A nossa natureza de Prarabdha Karma, ela só muda quando a gente alcança o 7º estágio de Bhakti, né, que é a Sakti. Então só quando a gente está lá na frente no caminho da devoção que ela vai mudar, né? Então é isso, a gente tem que purificar a nossa natureza, aprender a fazer um bom uso dela. A natureza, a nível psicológico, não muda, não. A Brahmaji também perguntou, o bom senso é superior a alguns shastras ou a todos os shastras? Qual é esse? Boa pergunta, Brahmaji, gostei. O nosso bom senso, ele está sob a influência dos modos da natureza. Então, o bom senso ele não é superior aos shastras. Por outro lado, se a gente tenta entender os shastras sem bom senso, a gente vai acabar fazendo um mau uso, né? A gente vê, assim, que Rupa Goswami fala que serviço devocional sem conhecimento, né, sem bom senso, ele fala que é um distúrbio na sociedade. Então, o certo mesmo é usar os shastras com bom senso. Mas, numa forma geral, se tem que escolher entre uma coisa e outra, pegar uma declaração dos shastras solta, sem contexto e sem bom senso, e bom senso puro, eu prefiro bom senso. Mas nosso bom senso é limitado pelos modos da natureza. Então a melhor coisa é aplicar o bom senso nas declarações de Krishna. O Luiz Montoya. E aí, Luiz, tudo bem? Boa noite. Perguntou, pelo que entendi, então, a vida sexual dos homossexuais não é considerada antinatural pelos Vedas, correto? Desde que não seja promíscua. A promiscuidade sempre é um problema. A promiscuidade sempre estraga o nosso processo espiritual, sempre vai nublar a nossa consciência. Então, assim, a pessoa ela pode viver a sexualidade dela dentro de um casamento, né? Dentro de forma regulada, assim, de uma forma que ela veja o outro também, não só como o parceiro dela nessa vida, mas veja o outro como alma. E como alma, ela quer ajudar o outro, ela quer servir o outro, avançar na relação que essa pessoa tem com Krishna. Então, quando a gente se vê como alma, quando a gente vê o nosso parceiro como alma, isso naturalmente faz com que a gente tenha um relacionamento mais puro com aquela pessoa, né? Então, existem os modos da natureza, né? Existe esse conhecimento. Então, os modos da natureza, eles tangem tudo aquilo que existe nesse mundo. Então, pode ter uma relação homossexual na ignorância, na paixão ou na bondade. Então, da mesma forma que pode ter uma relação heterossexual na paixão, na ignorância e na bondade, da mesma forma que pode ter religião na ignorância, na paixão e na bondade, tudo, né, é tocado por esses modos. Então, a relação homossexual na bondade, sim, ela é totalmente compatível, não... Nossa amiga Sundarangi. E aí, Sundarangi? Fez 2 perguntas. A instituição que você pertence aceita o casamento entre homossexuais? E a outra, quando você menciona casamento, seria apenas o aspecto formal civil ou pode ser também um compromisso informal entre 2 pessoas? Se a instituição que eu pertenço, não, infelizmente não aceita, mas existem muitas pessoas que discutem isso com seriedade, com empatia, e assim torcemos para que isso mude no futuro. Por enquanto não aceita não, infelizmente. E quando eu digo casamento, realmente eu digo... O casamento, a ideia de casamento, ela tem que ser contextualizada, né? Casamento envolve, obviamente, um laço de afeto. E casamento, na nossa sociedade, ele é formalizado através de um contrato social, que é bom, assim. Na verdade, eu acho que esse contrato, ele ajuda a gente a ficar muito consciente das nossas responsabilidades, ajuda a outra pessoa a não ficar desamparada em uma determinada situação. Então, eu acho que se submeter a esse contrato social não é só um tipo de formalismo, né? Eu acho que é uma expressão, assim, de cuidado, de compromisso mesmo, né? Acho interessante. Se a gente quer cuidar daquela pessoa, é legal a gente proteger ela, legalmente, né, que ela herde algo nosso, né, algo seu, no caso de uma fatalidade. Então, sim, apesar de esse tipo de compromisso social que existe hoje não estar prescrito nos Vedas, eu acho que ele é super enquadrado na mentalidade védica. A Patrícia Krishna pergunta
Se a homossexualidade é por karma devido a excesso de luxúria, qual seria a ação educativa do karma? A ação educativa do karma, ela é fazer a gente entender que a sexualidade não vai trazer felicidade pra gente, a sexualidade não vai trazer plenitude pra nossa vida, que todos os prazeres sexuais são temporários e que, na verdade, a única coisa que vai trazer felicidade pra gente é relações plenas do conceito de servir, né? Assim, o senso de servir o próximo, o senso de ver o outro como parte de Deus, que vai trazer felicidade, né? E desenvolver uma relação pura com Deus. Agora, uma coisa, o que os Vedas falam é que a homossexualidade ela é consequência da luxúria, do excesso, né, de vida sexual, da promiscuidade em outras vidas, mas não quer dizer que é a única consequência. Então, uma pessoa ela não necessariamente precisa ser assim homossexual para ela ter esse passado kármico, né? Na verdade, isso pode se manifestar de muitas formas agora. Então não adianta, assim, é algo estranho a gente querer ficar analisando uma pessoa e rastreando assim o passado kármico dela, né? Então, mas isso, a lição educativa é mostrar pra gente que vida sexual não vai nos trazer felicidade. Agora, ela pode fazer parte de um relacionamento que vai nos trazer felicidade porque é um relacionamento espiritual, um relacionamento centrado em Krishna. O Léo Borges E aí, Léo? perguntou: a nossa natureza espiritual tem gênero? Se tem, a homossexualidade poderia ser a manifestação inconsciente da sua natureza? Então, a resposta é sim e não. A nossa natureza espiritual, nossa Swarupa, que é a nossa identidade no mundo espiritual, sim, ela tem gênero, tem homens, mulheres, animais, árvores. No mundo espiritual a gente pode ser até um tomate, né? Mas tem tudo isso no mundo espiritual. Tudo que existe nesse mundo é um reflexo do mundo espiritual. Então, assim, existem não só gêneros como espécies, né? A alma, né? Ela tem tudo isso. Mas não, assim, a nossa orientação sexual nessa vida vem só do karma, não vem da nossa natureza espiritual. Inclusive, um dos grandes erros filosóficos é chamado sarradya. Sarradya é a gente confundir a nossa natureza nessa vida com a nossa natureza espiritual. Então, não, assim, o fato da gente ser homem, ser mulher, ser hétero, ser homossexual, ser qualquer coisa nessa vida não tem nada a ver com quem nós somos no mundo espiritual, né? Se eu, nessa vida agora, sou um artista, isso não significa que no mundo espiritual eu sou um artista, isso não significa nada, né? Um comentário do Brahmash, bem grande. E aí, Brahmash, tudo bem? Vamos lá, vamos ver o comentário. A essência, então, está na possibilidade de usar tudo que temos ao Senhor e sabendo que nossa natureza não muda, o mais apropriado seria autorizar o casamento homossexual em prol do avanço espiritual dessas pessoas, assim como qualquer outro indivíduo. Algo contrário disso é a vida. De acordo? Totalmente. Não tem nada a complementar. Você resumiu muito bem o ponto. A gente sabe que, assim, Krishna explica no capítulo 5, né, no capítulo 3 e capítulo 5 da Bhagavad Gita esse conceito de Jagya, que a gente tem que oferecer a matéria a Deus. A única forma de purificar a matéria, tudo aquilo que nos cerca, as nossas tendências materiais, é oferecendo isso para Deus. Krishna vai falar no capítulo 3 que a simples repressão não leva a nada, né? Então, reprimir a tendência homossexual de uma pessoa não vai levar a ela a avanço espiritual. Pelo contrário, usar isso em consciência de Krishna que vai purificar ela. Então, muito, muito obrigado pelo comentário, Brahmash. Girivaradari perguntou: e como seria para um brahmachari viver em um ashram? É aconselhável? Seria uma experiência a se evitar? Olha, pergunta muito interessante. Então, de novo, assim, eu não saberia dizer com propriedade, né? Eu fui, assim, brahmachari há muitos anos, mas eu não passei por essa situação, né? Então, assim, como eu sou heterossexual, não tinha esse problema no ashram. Mas eu diria, pelo meu bom senso, que sim, que é uma condição que talvez, né? Porque tem contato, assim, muito íntimo entre os brahmacharis, já que a ideia do brahmachari é viver numa situação onde nenhum gatilho de desejo sexual seja disparado nele, eu acho que não é a condição, assim, talvez mais ideal, mas não sei direito. Eu tenho um devoto, discípulo de Prabhupada, chamado Amara Dasa, que ele fundou uma instituição muito legal chamada Galva 108, né, que é uma associação de gays e lésbicas Vaishnavas, e ele faz um estudo muito profundo sobre isso. E ele é brahmachari, né, há quase 40 anos, né, e ele é a favor de que existam uma possibilidade de maior privacidade nos ashrams, tanto para heterossexuais quanto para homossexuais, justamente por causa dessa questão, né. Então, eu, assim, me baseio muito na opinião dele, que ele sim está no lugar de fala dele.
Então, tem mais uma. A Fernanda Vrajabumi perguntou: o que é necessário para que a ISKCON aceite o casamento entre homossexuais? Ih, Vrajabumi, não sei não. É orar, né? Vamos orar e tentar criar medidas educacionais, né? Debater esses assuntos. Na verdade, os assuntos têm que ser mais debatidos. Tabus sempre são um problema, né? Então esses assuntos têm que ser debatidos em todos os níveis da ISKCON, né? Tem que ser debatido entre os líderes, entre os devotos, né? Tem que ter discussões, estagostes profundos sobre isso, com base nos shastras. Tem que ser levantado estatísticas de o quanto esse tabu foi prejudicial para a vida de tantos devotos, né? Tem que, só com discussão, só com conhecimento, as coisas podem mudar, né? Assim, as coisas mudam na sociedade secular com debate, com educação, com cultura, com discussões. E na ISKCON, a ISKCON também é uma sociedade, é parte da sociedade, as coisas também só mudam com debates profundos, né? Então é isso. É isso? Peraí. No Face tem alguma? Tem mais uma que eu acho que é a última, porque é por causa do tempo. A Sara pergunta, uma dúvida. Você disse que sua instituição não aceita a homossexualidade, mas existe nos Vedas e é aceita por alguns mestres? Não, eu disse que minha instituição ela não aceita o casamento homossexual, mas aceita membros homossexuais, né? E, assim, eles... e tem muitos bons homossexuais assim, que executam funções importantes na instituição que eu faço parte, né? Apesar do casamento entre eles ainda não ser algo reconhecido. Agora, se os Vedas falam, sim, tem essas declarações que nós falamos, tem declarações que são totalmente a favor da homossexualidade de acordo com o modo da bondade, de acordo com os parâmetros do Dharma, né? Sem promiscuidade, casamentos assim regulados, né? Então, sim, é algo compatível com o caminho do Dharma.